Quando a comunicação assume o lugar certo, do fazer ao decidir. Se no capítulo anterior ficou claro que a comunicação só se sustenta quando se reposiciona como ativo estratégico, a pergunta que naturalmente surge agora é: como esse movimento começa a acontecer de fato, de verdade, no cotidiano das empresas, das agências e na nossa vida profissional? Ele começa quando a comunicação deixa de operar apenas no campo da execução e passa a se aproximar do território da decisão. Não como quem substitui a liderança da empresa ou do negócio que você atende, mas como quem contribui para qualificar. Comunicação estratégica não nasce de respostas e entregas rápidas ou prontas. Ela nasce de boas perguntas feitas no momento certo para as pessoas certas. Nasce da compreensão de que métricas de comunicação precisam necessariamente dialogar com métricas de negócios. Nasce de você entender o que te diferencia hoje e que essa diferenciação ela só parte quando você se torna um profissional híbrido que trabalha na equação que soma o seu entendimento da comunicação mais o seu entendimento de negócios mais a sua capacidade de fazer gestão do seu próprio conhecimento e da sua própria evolução. E o como fazer isso não está em uma metodologia fechada, nem em um único modelo. Ele se constrói a partir de uma mudança profunda da sua postura, do seu pensamento e da sua mentalidade. A sua comunicação passa a olhar para o negócio antes de olhar para a pauta. Passa a compreender o contexto antes de sugerir ações. Passa a analisar riscos, cenários e impactos antes de transformar tudo em discurso, narrativa ou relacionamento. E é aqui que acontece a virada mais sensível e mais exigente da nossa profissão. Comunicação estratégica exige repertório, exige compreender como a empresa gera valor, onde estão as suas fragilidades, quais decisões são críticas e quais movimentos precisam ser sustentados publicamente. Sem esse entendimento, qualquer plano que você ofereça, por mais bem organizado que seja, se reduz a uma sequência elegante de entregas desconectadas. Quando a comunicação assume esse lugar, o planejamento deixa de ser um exercício operacional e passa a ser um exercício de escolha do executivo que você atende, da empresa que você atende. Escolher o que priorizar, escolher o que não comunicar e o que comunicar e quando comunicar. Escolher o momento certo de falar e muitas vezes o momento certo de silenciar. Planejar nesse nível não é organizar tarefas nem fazer uma lista de plano de ação. É assumir o impacto da responsabilidade que você tem nas decisões comunicacionais do negócio. Esse é o ponto central, porque grande parte das frustrações do mercado nasce da confusão entre planejamento e cronograma de ações. Um cronograma organiza o trabalho, dá o direcional sobre o que tem que ser feito na prática, mas um planejamento estratégico de comunicação orienta as decisões do cliente. Quando a comunicação confunde essas duas coisas, ela se fragiliza, ela fica mais vulnerável e perde relevância. Quando entende essa diferença, ela se fortalece e ganha mais espaço. Esse movimento vale tanto para as áreas internas de comunicação quanto para as agências. Quando a área de comunicação dentro de uma empresa não se posiciona adequadamente também, como estrategista, como interlocutora estratégica mesmo, ela também se transforma numa executora de demandas que ela não ajudou a construir. Ela só está reagindo aos pedidos internos. E quando a agência não assume um papel consultivo, acontece a mesma coisa. Ela se limita a responder pedidos e não a orientar caminhos. A transição do operacional para o estratégico não acontece com o tempo de carreira. Ela não acontece automaticamente com promoções ou com aumento de responsabilidades. Ela acontece com o seu preparo, com o seu estudo, com a sua ampliação de visão, com a disposição que você precisa ter para sair de um lugar confortável de execução e entrar num espaço mais exigente de análise, de recomendação e muitas vezes de discordância construtiva. Assumir esse lugar também exige uma maturidade emocional,
Comunicação estratégica implica em lidar com as tensões, com interesses divergentes, com pressões políticas e decisões, muitas vezes, impopulares. Exige sustentar argumentos quando o ambiente pede rapidez. Exige clareza quando o cenário é ambíguo. E exige ética quando a solução mais fácil nem sempre é a correta. E é muito importante deixar algo muito claro. Assumir esse lugar não significa decidir tudo sozinho, nem fazer tudo sozinho. Significa você compreender onde você precisa atuar, quando você tem que intervir e como você vai ter que ter argumentos cada vez melhores para defender o papel da comunicação. Significa você construir a sua própria credibilidade, a credibilidade suficiente para você ser ouvido antes e não apenas acionado depois, só para divulgar uma pauta. Esse capítulo do nosso audiolivro não encerra o como, ele consolida o ponto de partida do como fazer tudo isso. Porque à medida que a comunicação assume esse lugar mais estratégico e você busca esse lugar mais estratégico, surgem outros desafios. As dores reais do mercado, a pressão pelo seu crescimento, a dificuldade por vender valor, a formação adequada das pessoas, a busca pela alta performance, a complexidade de sempre atuar nesse nível no longo prazo. E é a partir dessas tensões e dessas novidades que vão surgindo à medida da sua evolução que você precisa cada vez mais se colocar em movimento e em ação.